Olá pessoal, primeiramente é uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer muito o pessoal da organização do evento por ter me convidado, é uma honra para mim participar. Para quem não me conhece, meu nome é Solon Maia, eu sou médico anestesista, sou autor do site Meus Nervos, que está no ar desde 2011, com tiras e cartoons voltados para a medicina, e para o universo da saúde. Recentemente eu criei também um canal no YouTube, tem mais ou menos uns 6 meses, também chamado Meus Nervos. E lá eu falo basicamente sobre a realidade da medicina no Brasil. E é por isso que me convidaram aqui para falar com vocês, porque é sobre a realidade médica que eu venho falando nos últimos 10 anos no meu canal, no meu site, nas redes sociais, através das minhas tiras, dos meus textos. Não vou me prolongar aqui falando de mim, mas só para situar vocês com a minha história, vocês entenderem por que eu estou aqui falando esse tanto de coisa para vocês. Eu me formei em 2007 na Federal do Rio Grande do Norte e fiquei 10 anos trabalhando em pronto-socorro, trabalhei em UTI, trabalhei com remoção e transporte de paciente, servi aeronáutica nesses 10 anos, comecei uma residência de ortopedia, larguei porque foi terrível. Então assim, eu bati muita cabeça nesses 10 anos, fiquei muito revoltado com a situação, com a realidade da profissão. E chegou um ponto que eu cheguei a pensar em desistir da medicina, porque a realidade que eu encontrei era totalmente diferente daquela que eu havia pensado, que eu havia esperado durante os meus tempos de vestibular e durante a minha formação. E isso tudo que eu falei para vocês, que aconteceu comigo, foi em 2007. São 13 anos de lá para cá. Então muita coisa aconteceu com a medicina, a realidade mudou assim totalmente. E é o que eu vou tentar explicar para vocês. Não dá mais para ignorar a realidade da profissão, as mudanças que aconteceram, e não dá para deixar de estudar o mercado, entender as perspectivas que a gente tem pela frente. E só para ilustrar, vou mostrar para vocês, vou colocar aqui na tela alguns números. Então vamos lá, em 2010 nós tínhamos 179 faculdades de medicina, em 2020 nós temos 340, um aumento de 90%. O total de vagas passou de 16 mil e poucas para 35 mil vagas, mais do que dobrou, foi um aumento de 113%. O número total de médicos foi de 364 mil para 484 mil, um aumento de 32%, que só não foi maior porque não deu tempo dessas faculdades novas alimentarem o mercado, São 6 anos que elas demoram para poder jogar o médico no mercado de trabalho. Enquanto teve esse aumento todo aí do número de vagas, no total de médicos, o aumento da população foi de só 7,2%. Então tem uma discrepância muito grande da oferta de médicos para o aumento da população. Não tem mercado para absorver esse tanto de profissional. E é isso nós estamos falando de 2020, de agora. Vamos fazer uma projeção agora para daqui a 15 anos, 2035. Vou colocar na tela para vocês. Em 2020 nós temos 484 mil médicos, de acordo com a demografia médica publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Na primeira linha azul, vocês vão ver que 261 mil desses têm 50 anos ou menos, ou seja, em 2035 ainda estarão ativos. Considerando que 35.218 se formam todo ano, se multiplicar isso por 15, você vai ter 528 mil médicos jogados no mercado daqui até 2035. E considerando que 65 mil médicos atualmente fazem medicina no exterior, se você dividir isso aí por 6, você vai ter mais de 10 mil médicos todo ano vindo do exterior para o Brasil. Multiplicado por 15 são 162 mil médicos. Então você soma tudo isso, nós vamos ter que em 2035 a gente pode chegar a 951.800 médicos ou mais atuando no mercado brasileiro. Isso em 15 anos é um aumento de 96,6%. Vai quase que dobrar a quantidade de médicos que tem hoje. E a população do Brasil vai aumentar só mais 7,6%. Então, se a coisa já ficou muito feia de 2010 para 2020, com esse aumento de 32%, vocês imaginem o que vai acontecer quando, somado a esse aumento de 32%, nós tivermos daqui para frente, nos próximos 15 anos, um aumento de mais 96,6%. Muita coisa vai mudar. É uma negação imensa a gente achar que vai ficar tudo a mesma coisa, que o mercado vai absorver e que a medicina vai continuar sendo essa profissão que era há 10 anos atrás ou que é até mesmo hoje, que bem ou mal ainda se consegue emprego, ainda se tem muita chance de sobressair no mercado e se dar bem. A realidade médica mudou muito, o salário já vem diminuindo, a oferta de emprego está cada vez menor
E assim, o que vem acontecendo com a medicina é o que já aconteceu com todas as outras profissões no passado. Eu costumo dizer que a medicina era o último reduto de prosperidade garantida no que se refere à profissão. Você fazer medicina, até um tempo atrás, era garantia de sucesso, de ascensão social, financeira, e hoje em dia a coisa não está assim mais. Mas, sim, concorrência ela é um processo natural, a saturação do mercado também. É impossível a gente estar num país em desenvolvimento e ficar estagnado o tempo todo. O acesso à informação, o aumento do número de faculdades, tudo isso é natural e a gente tem que se virar. A gente tem que tentar sobreviver nesse meio e não ficar pegado ao passado, ao que foi. A gente tem que tentar se reinventar. Agora, o que não é natural é ficar tão fora da realidade como eu vejo a maioria dos vestibulantes de medicina, de estudantes de medicina e de médicos recém-formados. Eles passam a vida enxergando a medicina como glamurosa, como sinônimo de status, de alta empregabilidade, fartura, ficam contando com aquela ascensão social, financeira e de realização profissional inerentes à profissão. E a coisa não está desse jeito mais. E vem aquela conversa do amor pela profissão, do sacerdócio, bate no peito, estampa o juramento. Então, assim, eles têm que se adequar mais à realidade do que vem acontecendo. E não é culpa desse pessoal estar fora da realidade. Esse pessoal ele tem como referência principalmente os médicos mais antigos, seus pais, seus tios, seus professores de medicina, os médicos que cuidaram deles a vida inteira, outros familiares, que eles são de outra geração. Eles já fizeram nome, eles pegaram outro mercado, outra realidade, eles já estão muito bem estabelecidos, com altíssimo padrão de vida. Então, quando os mais jovens olham para esse pessoal, eles falam assim, poxa, eu vou ser médico, eu vou ser igual a esse cara. Eu vou ter o que ele tem, eu vou conseguir trabalhar numa clínica chique, num consultório bacana, eu vou conseguir operar o tanto que ele opera. E não é assim. E o pessoal mais jovem ele é muito iludido também, porque além de pegar esses médicos mais antigos como referência, o pessoal pega também aquele médico jovem, muito bem sucedido, que pegou toda uma estrutura, todo um legado dos pais, por exemplo. Às vezes ele pegou um hospital pronto para ele trabalhar, da família dele. Às vezes o pai é um cirurgião muito famoso, que já tem muito paciente, já tem muito nome, ele leva o mesmo nome do pai, ele vai pegar automaticamente aqueles pacientes. Às vezes eles têm muita influência no mercado e ele acaba pegando tudo de mão beijada. Às vezes vem de uma família muito rica, que consegue montar um consultório para ele, comprar uma cota num hospital, entrar de sócio num grupo de radiologia grande, de radioterapia, por exemplo, comprar equipamento, comprar cota de clínica. Então, às vezes, o médico é jovem, está muito bem sucedido, mas ele teve todo ali uma bagagem, tem as costas quentes. Então, o médico jovem não sabe disso. Ele pensa que todo mundo que vai terminar o curso vai acabar igual aquele colega. E não é assim. Outra ilusão muito frequente para os médicos jovens é olhar aquele cara que está dando muito bem nas cursas de picaretagem, que está bombando nas redes sociais. É o cara que quebra o código de ética médica, que trabalha como especialista sem ser, é o que faz modulação hormonal, é o cara que promete garantia de emagrecimento, que mexe com terapia alternativa, que não tem comprovação nenhuma, que faz 1000 promessas para os pacientes. Esses caras eles vão rachar de ganhar dinheiro, vão ser muito bem sucedidos, mas eu creio que a maioria não vai conseguir seguir o caminho deles, até porque não é inerente à maioria dos médicos a desonestidade, né? Esse excesso de marketing e usar esses meios escusos para ganhar dinheiro. Outra ilusão que o pessoal sobe muito o parâmetro, as expectativas, é com aquele médico recém-formado que trabalha em PSF pronto-socorro. O cara trabalha aí, ganha por mês 20 mil, 30 mil reais, e aí o médico jovem ele começa a achar que ele vai conseguir isso também, e até vai. Só que ele esquece que eles vão se matar a trabalhar. Vai trabalhar no PSF de segunda a sexta-feira, o dia todo. Vai dar um plantão noturno por semana, um plantão todo final de semana também. E ele não vai tolerar essa situação por mais de 5 anos. Ele literalmente vai adoecer trabalhando desse jeito. E sem falar que o mercado tende a piorar. Ninguém garante que ele vai ter esse emprego de PSF daqui 5, 10 anos. Ninguém garante que os salários vão ser os mesmos. Pode ser que daqui a um tempo o PSF seja exclusivo de médico da família, que seja especialista no assunto. Pode ser que no futuro os salários dos plantões dos pronto-socorros esteja bem mais baixo, esteja bem pior. Então ele não vai conseguir provavelmente manter esse padrão de 20 mil, 30 mil reais por mês. Então não dá para criar muita expectativa em cima disso. E o que eu costumo dizer sobre PSF, serviço militar,
temporário, né, sobre trabalho em pronto-socorro, que é o famoso ouro de tolo. É aquele tipo de trabalho que não te dá garantia, não te dá estabilidade, é aquele trabalho que vai te sugar ao máximo e que geralmente não vai te proporcionar realização profissional. Os bons PSFs, os bons pronto-socorros, a maioria das vezes vão acabar ficando nas mãos dos especialistas. Então vamos ser realistas. Como é que está a situação da medicina nos últimos 10 anos? Dobrou o número de faculdades. Em cada uma dessas faculdades a tendência é que o número de vagas aumente ainda mais. Já existe desemprego e subemprego dentro da medicina. Os salários vêm diminuindo. Não tem vaga de residência para todo mundo. O pessoal hoje em dia está se virando com estágio, pós-graduação e afins. Tem gente que nem faz questão mais de fazer residência, de prestar prova de título. Estão entrando na justiça para tentar o direito de divulgar a sua especialidade sem ter título. E estão até avançando nesse sentido. A concorrência dentro das especialidades também está aumentando muito. A concorrência tem aumentado também por causa de outros profissionais de saúde, enfermeiro, biomédico, bioquímico, fonoaudiólogo, odontólogo, cada vez mais estão invadindo a medicina, principalmente na área de estética, de cirurgia plástica, de endocrinologia. A expectativa de salário hoje do especialista ela é muito semelhante ou pior que a do recém-formado. Eu conheço endocrinologista, cardiologista que ganha o mesmo, que ganha um recém-formado, que faz PSF. E o médico, de maneira geral, hoje, ele tende a ser classe média se trabalhar muito. Não há mais aquela garantia de prosperidade em outros tempos. E outra coisa sobre a realidade médica atual é que antes não havia essa loucura das redes sociais, não havia tanta informação como existe hoje. Não havia tanto sensacionalismo, tanto apelo pela disputa pelos pacientes, a queda da qualidade do médico, a correria do atendimento que tem hoje, essa mecanização que o mercado impõe para a gente, e essa picaretagem que rola na medicina que vem só crescendo, fez com que a figura do médico deixasse de ser aquela figura intocável, né, para se tornar o centro do alvo. Hoje, o médico está no olho do furacão. E o resultado disso é um aumento expressivo da judicialização da medicina, que é outra coisa que conta muito contra o médico hoje em dia. Mas assim, eu não quero que vocês pensem que eu sou um mensageiro do apocalipse, que eu só venho trazer notícia ruim e que eu quero dar um banho de água fria nas expectativas de vocês. Não é nada disso. A medicina ela ainda é uma das melhores profissões. Eu falo para vocês com toda garantia, ela ainda, nos dias atuais, 2020, ela ainda é uma das profissões mais promissoras, que tem mais capacidade de te proporcionar qualidade de vida, ascensão social e financeira, realização profissional. A medicina ainda te permite isso, só que não é mais todo mundo dentro da medicina que vai conseguir se dar bem desse jeito, a coisa está feia. O médico hoje, para ele prosperar de maneira honesta, ele precisa se preparar desde cedo, e se ele quiser se destacar e se dar bem, quem está no meio do caminho talvez precise até se reinventar de alguma forma, porque as coisas mudaram. Então vamos lá, se antes você podia fazer qualquer faculdade de medicina, hoje tem que escolher a dedo a faculdade. Tem faculdade de medicina em cidade que nem tem hospital. Como é que você vai ser bem formado e bem visto saindo de um lugar desse? O pessoal que vai te contratar vai escolher o cara que saiu da faculdade melhor, lógico. Se antes bastava você passar de ano na faculdade, hoje você tem que estar entre os melhores da turma. Não é mais só bater o ponto e pegar o diploma que vai te garantir, igual era antigamente, realmente era. Você não pode mais escolher qualquer especialidade sem se preocupar com o mercado, sem se preocupar com a cidade que você vai morar, com os financiamentos que você vai ter que fazer, com as despesas que você vai ter que ter. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer ser cardiologista e não sabe que vai gastar todo mês 6 mil, 8 mil reais só com aluguel de consultório, condomínio, energia, secretário e faturista. Não tem noção que para se credenciar na Unimed, por exemplo, a média que se paga é 50 mil reais para você poder trabalhar pela Unimed. Nunca parou para pensar, por exemplo, que os convênios pagam em média 80 reais por consulta e na prática sai por 40 reais porque o paciente tem direito a um retorno. Em cima disso ainda desconta imposto de renda. Então, por exemplo, o cara quer ser oftalmologista e não tem a menor noção do quanto ele vai ter que se desembolsar para comprar ou alugar os equipamentos e materiais, que pode custar ao todo aí R$1 milhão. Quer ser anestesista, mas não tem a menor ideia de como é que funcionam os grupos de anestesia na cidade que ele pretende morar. Ele não sabe da dificuldade que é para entrar nesses grupos, ele não sabe a carga horária, os plantões,
a perspectiva de progressão, ele não sabe nada do mercado de anestesia na cidade que ele quer morar, mas ele vai lá e quer fazer anestesia. Então, assim, o médico ele tem que analisar N fatores antes de escolher a profissão, antes de escolher a especialidade, e ele tem que se diferenciar de todas as formas possíveis. Se mencionar assim, que ele tem que cuidar mais do que nunca da própria imagem. Eu vejo muita gente hoje em dia que não tem o menor pudor, o menor traquejo, o menor cuidado com a sua exposição em redes sociais, com a sua apresentação pessoal. Médico, por exemplo, com tatuagem no rosto, com tatuagem no pescoço, à mostra, nos braços, nada contra tatuagem. Eu tenho uma tatuagem grande nas minhas costas, mas eu tomei o cuidado de fazer ela escondido, por exemplo, porque eu não quero chegar no centro cirúrgico para anestesiar uma idosa, uma freira, um padre, um militar aposentado, e eu chegar lá e o cara me ver com a cara toda tatuada. Ele vai achar que eu sou um marginal, um drogado. Não estou dizendo que o tatuado seja assim, mas é a visão que os mais conservadores, o pessoal mais antigo tem. Cabelo, higiene, a postura, o modo de falar, o médico ele tem que se adaptar às novas realidades, ele tem que ser diferenciado nesse quesito também. O médico tem que ser muito bem relacionado no meio médico, ele tem que fazer um network assim, excelente, ele tem que ser um cara bem quisto, ele tem que ser apresentável, ele tem que saber falar, conversar, ele tem que saber falar em público, tem que saber se expressar, ele tem que conseguir manter uma relação médico-paciente diferente dos concorrentes. Ele tem que saber fazer um marketing pessoal inteligente, ele precisa se adaptar, buscar locais com as melhores oportunidades, o médico tem que abrir a cabeça para a possibilidade de mudar de cidade, de morar no interior, que é um dos lugares que eu acho que tem as maiores possibilidades do médico vencer na vida. Enfim, o médico ele tem que ser diferenciado, ele tem que fugir da manada, de aglomerações e de concorrência desnecessária. O médico tem que procurar ali, dentro dos meios legais, né, sendo honesto, o caminho mais fácil e com maior potencial para ele crescer. Enfim, o médico ele tem que ter hoje em dia uma mente mais empreendedora, ele precisa entender a dinâmica das redes sociais, ele tem que mudar seu estilo de vida, parar com esse consumismo exagerado. O médico hoje em dia, o recém-formado, ele acaba de sair da faculdade ganhando 20 mil ali, ele já emenda na prestação de um apartamento, ele já engancha aí no financiamento de uma BMW, de um Audi, e ele não tem o menor conhecimento de educação financeira, e ele acaba virando escravo do consumo e vai entrando naquele ciclo vicioso, né, da corrida dos ratos. E isso aí é o primeiro passo que ele dá para cavar a cova dele no mercado de trabalho. A medicina não vai conseguir manter, muito provavelmente, esse padrão de vida dele alto durante muito tempo. E médico geralmente se aposenta com o que conseguiu juntar durante a vida. Concurso público é muito difícil para médico e os que têm não são suficientes para manter uma boa aposentadoria, uma boa velhice para você aproveitar a sua vida. Então o médico ele tem que pensar em tudo isso hoje em dia. Não dá mais para ele ser daquele médico que antigamente deixa a vida me levar. E tanto é que hoje a gente vê muito colega médico que não soube preparar o terreno e que vê que a situação está ficando complicada e que está desesperado, está sem ter para onde correr, porque está vendo o cerco se fechar em volta dele. Enfim, a medicina hoje ela não te garante absolutamente nada, mas ela ainda te dá razoáveis condições de crescer, de melhorar de vida e de se realizar como profissional. Só que não vai ser fácil. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Todos têm a chance de voar alto na profissão, só que as chances estão diminuindo e vocês têm que ter vários diferenciais para chegar lá. No meu canal eu falo muito sobre isso. Para quem não conhece, pesquisa lá no YouTube, Meus Nervos. Um canal novo, mas já tem uma quantidade razoável de conteúdo. E eu espero que vocês tenham entendido meu recado, que vocês tenham entendido meu ponto de vista. E geralmente o pessoal não gosta muito quando eu falo sobre isso, né? Principalmente o pessoal mais jovem. Parece que eu estou querendo desanimar, mas não. A minha ideia é trazer vocês para a realidade, para que vocês passem a encarar a medicina com outros olhos e para que vocês preparem para a guerra que vem aí. E agora eu estou à disposição de vocês, da mesa, do chat, para quem quiser perguntar algo ou dizer alguma coisa. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos.